Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de MySQL e essa vai ser uma aula mais introdutória. A partir da próxima aula a gente vai começar a ter um pouco mais de prática, tá? Então essa é uma aula aqui para a gente entender um pouquinho o que é um banco de dados, ok? Bom, antes de a gente iniciar o que é um banco de dados, existem diversos tipos de banco de dados, tá? Dentre eles, existe o banco de dados relacional e o banco de dados não relacional, que no caso seria o NoSQL. Nós vamos trabalhar nesse curso aqui com um banco de dados relacionais, ou seja, um banco de dados estruturado, tá? Um dos bancos de dados que a gente vai trabalhar aqui é o MySQL. Vamos falar um pouquinho dele mais à frente aqui, tá? Mas o que é um banco de dados? Bom, um banco de dados nada mais é que uma organização que você vai ter ali os dados de forma estruturada, tá? Vamos pensar bem fora daqui do contexto, tá? Até fora dessa analogia que eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, uma agenda telefônica. Uma agenda telefônica, seja ela digital ou não, ela é um banco de dados. Lá você está arquivando dados de contatos, telefone, e-mails. Então ali você consegue trazer algumas informações rápidas ali por ordem alfabética e outras ordens ali que você vai estar armazenando essas informações, tá? Então, uma agenda telefônica, por exemplo, ele é um banco de dados. Um outro exemplo de um banco de dados é essa analogia que eu estou trazendo aqui para vocês. Por exemplo, um registro de funcionário, seja ele digital ou não, ele é um banco de dados. Então vamos imaginar um registro antigo, antes da tecnologia. Nós tínhamos ali caixas de arquivo mortos, né? Então armários ali de arquivo mortos, e uma gaveta ali, ele era destinada a trazer os dados de funcionários ativos, então os registros de funcionários que estão na empresa. Nesses registros, nós teríamos aqui um montante, né, estaria numa ordem alfabética, por exemplo, e nesse registro aqui nós teríamos os dados do funcionário. Então seria o nome dele, o cargo, qual que é o salário, quando ele tirou férias, a data de admissão e outros dados. Isso aqui, ele representa um banco de dados, tá? Então quando você precisa atualizar o seu banco de dados, você ia lá, pega um registro e atualiza esse registro. Quando você precisa, por exemplo, desligar um colaborador, você vai tirar lá, atualizar que está desligado e mover ele, por exemplo, para uma outra tabela, digamos assim, tá? No mundo ali do banco de dados, isso aí é basicamente isso, tá? Imagine que isso aqui é o seu banco de dados, isso daqui é uma tabela, dentro da tabela aqui você tem os seus registros e dentro do seu registro você tem ali os seus dados, tá? Exatamente como é no mundo real, tá? Então o que a gente faz? Para trazer isso no banco de dados digital, nós vamos extrair informações e criar objetos no nosso banco de dados do nosso mundo real mesmo. Então aqui no caso a gente ia extrair as informações, por exemplo, do que é um registro de funcionário. Ele precisa ter um nome, uma data de admissão, um cargo, um salário e assim por diante. E isso a gente vai montando no nosso banco de dados. Não se preocupem, porque se está parecendo complexo, tá? Não é nada complexo. Conforme vocês vão avançando aqui no curso, isso vai ficar muito mais claro e muito mais simples, tá? Mas aqui é só para vocês começarem a entender um pouquinho o que é o conceito de banco de dados, tá? Um outro conceito também que é importante vocês começarem a entender, também não se preocupem ali, que se parecer um bicho de 7 cabeças inicialmente, tá? Conforme a gente vai utilizando, vocês vão entender que ele é bem tranquilo. O sistema gerenciador de banco de dados, ele é um sistema ali que ele vai organizar os seus dados, ele vai proteger ali as suas informações de acessos não desejados, tá? Porque você vai colocar um login e senha. E também ele vai organizar, não vai deixar seu dado todo jogado no seu computador. Ele vai estar organizado ali em um arquivo e vai estar organizado ali dentro desse banco de dados, desse sistema. Ele vai estar organizando, ele vai ser por tabela. E você vai estar utilizando esse sistema para você manipular o seu banco de dados, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a instalar o sistema gerenciador de banco de dados do MySQL e também vamos aprender a configurar um servidor para a gente começar a trabalhar com o nosso computador aqui como se fosse um servidor de banco de dados, ok? Então já partindo ali para o MySQL, o MySQL ele é um sistema de gerenciador de banco de dados, tá? Por que nós estamos utilizando o MySQL e não um outro? Bom, ele é gratuito, ele é famoso, uma comunidade ativa e ele é muito bom, tá? Existem outros também, por exemplo, PostgreSQL é excelente também, mas a gente vai utilizar aqui o MySQL para esse curso, ok? E também vamos entender um outro conceito, o que é o SQL. SQL ele é uma linguagem ali, padrão, tá, para todos os bancos de dados, para você
trabalhar com banco de dados. Então, se você vai trabalhar com o MySQL ou com Postgres, por exemplo, você vai utilizar o SQL. Às vezes tem uma diferença de pequenas sintaxes entre um banco de dados e outro, mas a maior parte ali, eles são iguais, tá? Então, o que você aprender em um, 70% você está aprendendo do outro também. Então, ele tem algumas coisinhas ali que é própria de cada banco de dados, mas em suma ali, a maior parte do que você vai aprender, principalmente da parte de manipulação de dados, eles são bem parecidos, tá? O SQL ele é dividido também em 3 partes. A gente vai ver essas partes aqui, um pouquinho de cada durante esse curso aqui. Então, vocês vão entender para que serve cada uma delas. Mas, seguindo aqui, a DML, ele serve para você estar manipulando o seu banco de dados. Então, você tem lá uma tabela de funcionários, como a gente viu no exemplo anterior ali. E você quer selecionar um colaborador, por exemplo, para atualizar o salário dele. Então, você vai utilizar a DML, tá? Que você vai trabalhar com o Select. A atualização também, ele é do DML. Se você precisa inserir um novo funcionário, por exemplo, inserir um novo registro, ele está aqui na DML que você está manipulando os dados ali do seu banco de dados. Para você criar um banco de dados, para você criar uma tabela, aí ele já vai utilizar o DDL, que é para definir um banco de dados, tá? Então, a DDL serve para isso, para você estruturar o seu banco de dados. E a DCL serve para você colocar ali segurança, ou seja, você vai criar usuários, você vai criar as permissões que cada usuário pode acessar, vai definir que o usuário ele pode apenas selecionar, por exemplo, determinada informação, determinar a tabela, ele pode utilizar um pedaço do banco de dados e o outro não. Bom, espero que vocês tenham entendido essa carga inicial, tá? Não se preocupem se vocês não entenderam também. É importante que vocês tenham esse início desse conceito, tá? O conceito do que é um banco de dados, o conceito de que tem um sistema gerenciador de banco de dados e o conceito da linguagem que nós utilizamos, que é o SQL. Na prática, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com tudo isso de forma prática, então vai ficar muito mais simples vocês entenderem. Espero que vocês estejam gostando do curso e até o próximo vídeo.